Palavra de Deus para o seu coração nesta noite no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Palavra de Deus, você trouxe a sua Bíblia? Se não, está perdoado, domingo que vem, traga. Nós estamos aqui para ouvir a palavra e meditar na palavra. Você, marido, traga, pai, traga a sua Bíblia. Lá em casa você está lendo a Bíblia, não está? Seus filhos percebem isso? A esposa? Liderança espiritual e moral recai sobre o pai e o marido, segundo as Escrituras. A Bíblia, a palavra de Deus, a palavra eterna. O seu carro vai passar, o seu emprego vai passar, suas posses vão passar. A palavra de Deus vai permanecer sempre. Olha para ela, presta atenção nela. Mateus capítulo 1, então, palavra do Senhor. Que privilégio renovado nos é dado nesta noite, olhar a palavra. No capítulo 1, verso 1 a 17. Ouça a palavra, o registro do evangelista Mateus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jaconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E de Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi. 14 de Davi até o exílio na Babilônia. E 14 do exílio até o Cristo. Quero ler ainda 2 outros trechos da palavra de Deus, além deste outro, para informar melhor você sobre esse texto. Certamente você já tinha lido e conhece quase de cor esses primeiros versos do livro de Mateus. E vamos entendê-los melhor ouvindo a leitura em Gênesis capítulo 12, sobre um homem chamado Abraão, depois recebendo o nome de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você,
todos os povos da terra serão abençoados. Aí está um dos lugares em Gênesis onde a promessa é feita a Abraão, chamado, e Deus faz a ele, a obra vai ser realizada na sua vida, e há uma promessa daquilo que eu vou fazer. E o texto de Mateus começa dizendo que a genealogia de Jesus passa pela verdade que ele é filho de Abraão. 2 Samuel capítulo 7, no reinado de Davi. Abraão, estamos falando por volta de 2000 anos antes de Cristo. Agora, Davi por volta de 1000 anos antes de Cristo. E o profeta Natã fala com o rei Davi, já na idade avançada. Davi tem o sonho de construir o templo em Jerusalém, e vem a orientação do profeta. Deus orienta Davi através do profeta, que ele não deveria construir o templo, Deus faria isto, mas Deus também, através do profeta, faz algumas colocações de promessas a Davi. E eu quero ler apenas um trecho do grande discurso de Natã, do profeta Natã a Davi. Em 2 Samuel capítulo 7, no verso 4, diz assim, narra assim: naquela mesma noite o Senhor falou a Natã, o profeta: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor. E aí ele começa a discorrer. E eu vou ler então, como eu disse, apenas um trecho. Mais adiante, no verso 16, Natã diz a Davi: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Aí está a promessa de Deus a Davi, o plano de Deus revelado a Davi em relação a ele. E o texto de Mateus diz que Jesus Cristo, na sua genealogia, não somente é filho de Abraão, no primeiro verso ali que lemos, no capítulo 1, mas também é filho de Davi. Filho de Davi. Ao ler todos esses nomes hebraicos, e então transliterado para o português, muitos soam um pouco estranho até para os nossos ouvidos. O verso 17 conclui a narrativa dessas genealogias, nos explicando como ela está construída. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi. E você lendo a genealogia, você percebe isto. Primeiro bloco, 14 nomes de Abraão a Davi. E continua o verso 17, 14 de Davi até o exílio na Babilônia. Você vai notar, se você ler de novo a genealogia, esta quebra aí. A segunda parte, outros 14 de Davi até o exílio na Babilônia. E termina aqui a orientação, a explicação, 14 do exílio até o nascimento de Cristo. O exílio aconteceu lá 6 séculos antes de Cristo. Então, recordando, Abraão por volta de 2000 antes de Cristo, Davi por volta de 1000, e aí nós temos o exílio na Babilônia em 586, sexto século, então 600 anos mais ou menos antes de Cristo. Então o terceiro bloco de 14 é do exílio até a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando cheguei em Bragança, por volta de 32 anos atrás, procurando entender a cultura bragantina, que já se modificou muito em 30 anos, depois de um ano, mais ou menos por aqui, eu entendi como se poderia identificar o Bragantino da gema, o Bragantino da terra. Quando cheguei há 30 e poucos anos atrás, então, a cidade era diferente, como já mencionei, era muito mais provincialista. E aí, então, como é que se identificava alguém de fora como eu, quem era o Bragantino da gema? Quando alguém era apresentado a mim, alguém novo aí na cidade, um habitante da cidade, novo para mim, eu
descobriu o seguinte: se depois de apresentado para a pessoa, um terceiro me apresentasse a ela, se essa pessoa de imediato ou conversa dentro, 3, 4 frases, fizesse a seguinte pergunta para mim: quem é seu pai? Sabia que eu estava falando com o Bragantino da Gema. Que em Bragança contava quem era o seu pai. E aí tinha pais e pais na cidade. E alguns pais, então, davam uma referência um pouco mais destacada. Quem é seu pai? E quando eu dizia, meu pai não é daqui, etc., muitos ficavam um pouco murchos em relação à minha pessoa. Eu não era um da terra. Genealogia, a origem familiar tem o seu peso. Sempre teve e sempre vai ter. Nós vivemos numa era que nós somos desraizados. Eu disse que Bragança era mais provincialista, já está deixando de ser, ou tem deixado de ser, já é bem menos. Pessoas novas chegam. É um mundo onde as pessoas são móveis, não tem muitas raízes. O caso do emprego e a facilidade do transporte, muda-se daqui para cá. Nós estamos já até vivendo a mobilidade internacional. Quando cheguei em Bragança, ninguém ia para o estrangeiro, coisa raríssima. Hoje, dentro da nossa igreja, eu creio que nesta noite temos aí umas 4, 5 famílias do estrangeiro, agora mesmo. Não estou falando de pessoas que mudaram, aí tem outro tanto. Estou falando de gente que está viajando para lá, por esses dias. Então o mundo é assim, não temos tantas raízes, não atentamos tanto para essa questão da genealogia. Mas a verdade é que a nossa história familiar nos define muito. Isto é muito verdade quando nós lembramos que, não obstante esse ser um mundo móvel, as pessoas não se fixam muitas vezes num lugar por muito tempo, ou são arrancados no meio da vida, por razões especialmente profissionais. Mesmo nesses tempos, quando uma pessoa é adotada por uma família, ou pais ou adotam essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa irá desejar conhecer seus pais, sua mãe em particular, biológico. Isso é tão verdade que, inclusive, surgiu lei garantindo esse direito, acesso a se conhecer a mãe biológica, o pai biológico. Por que isto? Chega aquele momento quando a pessoa precisa saber isto. Nós, neste mundo atual, pensamos muito em termos do status da pessoa, qual é a posição profissional dela, dele, dinheiro, sucesso. Mas, no ponto de vista interior, intimista, a genealogia, aquilo que nós somos, é muito importante para nós. Mas a verdade é que é muito importante também em relação ao que somos com os outros. Nos toca. E aqui está Mateus, preocupado com a linha familiar, a genealogia de Jesus Cristo. Mateus começa o seu livro com uma genealogia. E possivelmente você, se leu Mateus, pulou esta parte. Não foi atrativo. Parte do nosso problema, para entender, é que nós não temos nos dedicados a entender a Bíblia. E eu tenho uma visão, entendimento, na minha vida de décadas vivendo na igreja, que nos antigamente, quando ser evangélico não era ser pop, as pessoas, os crentes se dedicavam a estudar a Bíblia e entendiam bem mais, inclusive o Velho Testamento e a luz do Novo Testamento. Programa como o nosso, Se Leva a Palavra, era muito concorrido. Os crentes queriam conhecer a Bíblia e conheciam. E aí nós temos algumas dificuldades se não conhecemos o Velho Testamento, não nos damos ao tempo, ao esforço para conhecer a Palavra de Deus. Mateus dá valor ao que veio antes, ao que está no Velho Testamento. E aqui nós temos então toda uma ligação do Novo com o Velho. Mateus está colocado como o primeiro livro do Novo Testamento. O último livro foi Malaquias. E entre Malaquias e Mateus, nós estamos falando em 400 anos. 400 anos. É o chamado tempo do silêncio.
não houve profecia. O escritor judeu que trabalhou para os romanos, famoso, reconhecido como bom historiador, Joséfos, fala de que nesta época não surgiu, Deus não levantou profetas em Israel. Então temos aí 400 anos de silêncio, mas 400 anos onde quando o povo aguardava um dado cumprimento. E aí então surge Mateus anunciando a chegada de Jesus Cristo, primeiro com a sua genealogia, que tem tudo a ver, que se relaciona todinha ao Velho Testamento e a esses 400 anos inclusive de silêncio, quando profetas não falaram. Não há nada na Bíblia desse período. Mateus escreve focado no público judaico. O objetivo dele com esse evangelho é, primeiramente, convencer o judeu daqueles dias que Jesus Cristo era o Messias prometido a eles como povo judeu. Cada evangelho foi escrito com um propósito e para uma audiência. Por exemplo, Lucas foi escrito ao povo ou às pessoas chamadas gentílicas, os gentios, isto é, aqueles que não eram judeus. Por isso Lucas vai ter uma outra abordagem. Mateus escreve para os judeus, por isso traz a genealogia. É fundamental aqui situar Jesus Cristo, quando vai falar primeiramente do nascimento dele, situar Jesus Cristo na história de Deus. E quando nós lemos então a palavra de Deus desta noite, nessa genealogia, deixe-me dizer que seu Natal é formatado por essa genealogia. O seu Natal é formatado por essa genealogia. Ela forma o seu Natal. E quando você entender isso, você vai entender realmente o Natal e vai entender a importância do Natal, como ele é relevante para a sua vida. A genealogia aqui não é um esforço de Mateus apenas de mostrar que ele sabia nome de pessoas. Também não é para complicar a nossa leitura. Há um propósito. Seu Natal, na genealogia de Jesus, demonstra a soberania de Deus. Mateus organiza a genealogia em 3 blocos de 14, diz ele. Esses nomes citados não são exaustivos, não são todos. Quando diz este gerou aquele, era filho daquele, há uns 40 que gerou, não quer dizer que é realmente filho. É na sucessão que ele vai pegar, e pegar alguns nomes, para organizar desta forma. Então, os nomes são reais, ele não inventou nomes, e realmente há uma sucessão entre eles, mas é seletivo, então se torna até um pouco artificial nesse sentido, porque ele quer apresentar a genealogia que é verdadeira, mas que não é completa, não é exaustiva, ele pula nomes, mas a organização dele é orientada não por ser exaustivo, como um registro histórico, mas com um fim teológico, isto é, como é que Deus se revela para nós. E aí então é que ele vai falar de Davi. Jesus Cristo é filho de Davi. E há muito debate entre os eruditos, os entendidos bíblicos sobre essas genealogias, essas divisões, e é apontado que o nome Davi é igual a 14. Rei Davi, no Velho Testamento, 1000 anos antes de Cristo, este nome é igual a 14. Por que igual a 14? Porque no hebraico, números eram correspondente, ou letras correspondiam a números, ou se fazia números em cima de letras. Por exemplo, se fosse no português, o A seria igual a 1. Então, quando se ia escrever números, se usava essas letras em certa ordem, no contexto, e sabia que se tratava de números e não de uma palavra. Mas, coincidentemente, o nome Davi também seria igual a 14. E então ele vai trabalhar com esta forma de 14. E nós, lendo as Escrituras, notamos que o número 7 é um número sempre simbólico
de uma importância simbólica na Escritura, não numerologia, não misticismo, mas simbolicamente sempre apontando para um governo de Deus. Bem, Davi igual a 14, 3 blocos de 14, 14 é 7 vezes 2, então nós temos aqui 7, 7, 7, 7, 7. Quando lemos sobre a criação do mundo, vamos encontrar que Deus fez o mundo em 7 dias. Agora, sem entrar na questão de discussão da criação, os 7 dias históricos ou não, mas com certeza os 7 dias ali apontam para uma forma administrativa. Deus em controle. Em 7 dias ele criou o mundo. Quando chegamos em Apocalipse, no final, nós vamos encontrar lá, então, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, sempre falando do quê? Da história governada por Deus. Se remetermos de volta a Gênesis, por exemplo, José, o chamado José do Egito, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, e estava lá então na capital do Egito, reino do faraó, e ele interpreta um sonho, o sonho das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. E ele disse que são 2 períodos que hão de vir, de fome e de fartura e fome. De novo, simbolicamente, o governo de Deus. Então, Mateus está trabalhando com o princípio de que isto que acontece com a chegada de Jesus Cristo é parte de uma história toda governada por Deus. É isto que ele quer apontar. Inclusive relacionando, organizando à luz do que Davi seria 14, então 7 e 7, e aí 3 períodos de 14, então cada um dobro de 7. O governo de Deus aqui é o que Mateus está mostrando, e os judeus podiam entender isso perfeitamente, porque tudo isto era de conhecimento comum à cultura deles, e seria para mim e para você, se nós formos estudiosos mais afincos da palavra de Deus, inclusive do Velho Testamento. O seu Natal na genealogia de Jesus, então, demonstra a soberania de Deus. Agora, quando você olha esses nomes, que são suficientes, então, para ilustrar os períodos e tudo que aconteceu antes de Jesus Cristo, essa história dirigida por Deus do povo de Israel, você vai perceber que se trata de uma história turbulenta. Quando lemos todo esse período, em todas as páginas do Velho Testamento, nas narrativas históricas, percebemos isto. Não foi um tempo fácil, não foi um tempo sempre maravilhoso. Há momentos tremendos, mas há momentos que são terríveis. Uma história turbulenta, uma história que há muito de humano, o ser humano fazendo o que não deveria fazer, errando, conflitando. E chega um momento que inclusive há o exílio, que Mateus cita aqui, acontece com o povo de Israel nos 6 séculos antes de Cristo. O povo de Deus se desvia dos caminhos do Senhor, e primeiro ao reino do norte, que é aniquilado, sobre o reino do sul, que também acaba sendo dominado pelo grande poder da Babilônia, e a derrota foi tremenda, destruíram Jerusalém totalmente, o templo, e levaram grande parte do povo para o exílio na Babilônia, tiraram a terra deles e levaram eles para a Babilônia, ficaram exilados. Uma história que então, inclusive, passa por essa sacudida tremenda, e é uma das quebras para dividir os blocos aqui de Mateus. A história que vinha sendo escrita com a realeza, as dinastias, começou lá com Abraão, sofre esse interlúdio, essa sacudida, para tudo, perdem o governo, são exilados, capital destruída, parece que vão sumir na história. E aí está essa história toda. Uma história toda onde tudo poderia ser perdido, poderia se acabar. Uma história com muitos fracassos. Os personagens citados aqui por Mateus, e outros que ele não cita também, foram pessoas falhas. Davi mesmo, o grande Davi, Jesus Cristo, o filho de Davi, esse a quem o profeta Natã disse: o seu reinado não terá fim.
grande promessa, foi um rei que falhou, e falhou feio. Serviu a Deus, fez grandes coisas em nome do Senhor, sim, mas teve momentos tristes na sua história. O que é que Mateus está dizendo? Que essa história que culmina em Jesus Cristo é uma história de Deus, não é uma história humana. Sim, passa pelo ser humano, mas se fosse dependente do ser humano, não chegaria a lugar nenhum. Chega agora em Jesus Cristo, porque Deus está no governo. Deus esteve conduzindo, através de seres humanos falhos, fracassados. Deus está no trono. Chega esta hora, Deus é soberano na história. O seu Natal, na genealogia de Jesus, então demonstra a soberania de Deus. O Natal para você é isto, precisa ser isto. A genealogia de Mateus quer dizer isto. O seu Natal precisa ser sobre a soberania de Deus. A história da salvação, Deus agindo em controle e fazendo a sua vontade no meio da história humana, com todas as suas turbulências, seus problemas, suas lutas, seus conflitos, seus fracassos. Deus tem a sua história no meio de tudo isto, e Ele a realiza. E chega a hora. Seu Natal, na genealogia de Jesus, é uma demonstração da soberania de Deus. E o seu Natal, na genealogia de Jesus, revela a chegada de um rei. Nunca se esqueça disto. As pessoas gostam do presépio, aquele bebezinho, há algo sublime ali, mas nunca se esqueça que se trata da chegada de um rei. Nesses dias de Mateus, quando ele escreve aos judeus, que tempo é este? Bem, este é um findar de um período de 400 anos de silêncio, eu já falei. O que aconteceu nesses 400 anos? O rei era prometido, o Messias era prometido. Se você ler, por exemplo, o livro de Isaías, o profeta Isaías, que viveu ali um pouco antes do exílio, antes do arrasar de Israel, durante aqueles dias, na verdade, ele fala do Messias, em diversos lugares. Capítulo 7, capítulo 9, 11, nos fala do Messias, Emanuel, fala do broto que viria do tronco de Jessé. Haveria de brotar, e o Messias haveria de vir. O povo de Israel, nos dias de Mateus, está debaixo do domínio do Império Romano. Existiam como povo. O exílio havia ficado para trás da Babilônia, Deus os reconstituiu na terra, mas há agora esse momento quando eles estão debaixo do domínio romano. Nesses 400 anos, quando o governo real não foi instituído novamente, e eles ficam ali na terra, e depois vem o domínio romano, também houve o domínio do Império Grego. Foi um tempo todo quando o povo entendia que eles tinham que aguardar a chegada do Messias, o rei, filho de Davi, prometido. Essa promessa de que esse reinado continuaria, o Messias viria. Por isso que aqui Mateus, então, faz questão de nos dizer que esta é a genealogia de Jesus Cristo. Cristo. E aí fica parecendo que ele está se referindo apenas a um sobrenome. Muitos pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus. Não é. É um título, é uma condição dele. No verso 16 diz que José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E quando nós vamos ao verso 17, ele explicando as genealogias, ele diz, na última parte, verso 17, 14, do exílio até o Cristo. E aqui ele então entra com este pronome definido, o Cristo. É aquele prometido que nós aguardamos como judeus, 400 anos, 600 anos, 700 anos estamos esperando. Chegou o rei, um rei do reinado eterno. Aquilo que Natã falou a Davi se cumpre agora. O reino que não passará, aquilo que os profetas falaram, começa agora em Jesus Cristo. É o momento oportuno.
E há um detalhe nessa divisão de 14, 14 e 14. E é muito debatido pelos eruditos. O terceiro bloco, que vai do exílio até Cristo, o último bloco, que vai até Cristo, na verdade não tem 14, tem 13. E o debate é, Mateus mesmo diz que ele dividiu em 13 e 14, mas no último não tem 14. Mateus não sabe contar, não é isso. Basta ler o livro dele, sabe-se que ele é alguém muito hábil. Bem, 7 vezes 2, 14. Essa divisão toda aponta para a soberania e o governo de Deus. Onde está o 13? 13. Onde está o 14 da terceira genealogia, o terceiro bloco de genealogia? Começa com Jesus Cristo, então, esse governo final de Deus. Aquilo que Deus vai gerar a partir de Jesus Cristo. Então nós vivemos dentro desse governo de Deus. E agora, nesse momento, nesses outros 14, então, 2 vezes 7, onde Deus está terminando o seu plano, aquilo que é chamado no Novo Testamento dos últimos tempos. Vinda de Cristo, como servo sofredor, que retornará em poder e glória como Senhor, e será coroado, reconhecido como Rei por todos. Veio como servo sofredor, mas é o Rei que chegou. Veio para sofrer, estabelecer o seu reino neste mundo, através do sofrimento, da sua cruz, da sua graça. Esse reino é o reino da história, e há de se fechar com ele. É o último bloco que se completa em Jesus Cristo. Então, o seu Natal, na genealogia de Jesus, é o Natal que revela a chegada de um rei, o rei das nossas vidas, o reino de Deus. O reino de Deus, disse Jesus, chegou até vocês. Como que chegou até nós? Jesus não está sentado em Brasília nem em Washington, nos Estados Unidos, muito menos nas Nações Unidas. O reino de Deus chega até nós onde, ou nos corações, onde ele se torna o rei, pela sua graça e misericórdia. Aquelas vidas que, passando pela cruz, nascem de novo, nascem para uma vida debaixo do senhorio dele, nascem com ele então sentado no trono. Chegou o reino de Deus, chegou aqui, chegou ali, chegou lá no Japão, chegou em Israel, chegou na Alemanha, nos Estados Unidos, chegou no Brasil, onde o domínio de Cristo adentra. Ele tem um reinado neste mundo. E ele há de finalizar tudo isto no fechar da cortina da história. A chegada de um rei como nunca existiu antes. Um rei absoluto, um rei verdadeiro. O mundo, nesses dias nossos, deixa muito claro que há um anseio por um governo mundial. Há um certo desejo, conversa nessa direção. Sonhos do ser humano, humanista, centrado no ser humano. Isto é, vamos sonhar com um governo, alguém neste mundo que organize todo esse mundo, os seus problemas, essas questões todas que estão aí. Há uma ideia de globalização, multiculturalismo, internacionalismo, mais e mais domínio, de uma influência mundial. Já estão ditando até para nós se a gente pode usar um canudinho para tomar refrigerante ou não. Começou uma conversa aí no ar, e daqui a pouco não pode mais. Não quero debater a questão da ecologia aqui, mas note um exemplo apenas simples dessa comoção mundial, de controle. O ser humano entende que a história, a situação da humanidade é complicada, quem sabe um governo central. Nenhum governo humano vai resolver o problema do ser humano e da humanidade e suas misérias. Somente o reinado de Jesus Cristo. E ele veio, e ele reina, está formando o seu reino e vai fechar a cortina da história e será conhecido como o Rei dos Reis. O seu Natal revela a chegada de um rei. O seu Natal na genealogia de Jesus. Esse Natal marca o cumprimento da promessa.
Lá está Abraão, depois chamado, Deus mudou o nome dele para Abraão, na terra dele. Era um empresário agropecuário, ou mais pecuário, para aqueles dias, aquela região. Um homem de família grande, estabelecida na sua terra, temente a Deus, e Deus chega à vida dele. Eu li aqui um dos lugares, mas há outros nas Escrituras, ou em Gênesis, onde Deus fala com Abraão, e Deus faz um chamado: sai da tua terra, eu vou te dirigir, eu tenho um plano muito grande. 2000 anos atrás, lá na região do Oriente Médio, perto ali de Israel, Abraão recebe esse chamado, e nesse chamado Deus diz que vai abençoar, vai multiplicá-lo, e Deus faz essa colocação para Abraão, lá naquele canto do mundo, 2000 anos atrás: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Você já pensou um negócio desse? Ouvir lá, Abraão ouvir isso? Abraão, isso que você está dizendo, o que Deus falou a você é uma loucura, total loucura. Estamos aqui nesse canto do mundo, nesse ponto da história, falar em você um dia ser bênção aos povos da terra. Vamos parar com essa conversa. A promessa é Abraão. De Abraão, Deus traz o povo de Israel, para do povo de Israel trazer Jesus Cristo e revelá-lo ao mundo. Abraão não era judeu, porque não havia povo judeu na época ainda. O povo judeu vai começar com ele. Começa com uma família, e será uma família ainda por outras gerações. Não será um povo, ou qualquer ideia que nós temos hoje em dia, do nosso dia de nação. E Abraão, então, Deus começa em Abraão essa história da salvação. Depois do Gênesis, a queda do ser humano, o rompimento do ser humano com Deus. Os problemas entram na humanidade, e Deus se lembra do ser humano, tomando Abraão para fazer dele algo, o início de um plano que ele tem. A bênção para o mundo, Abraão, vai ser algo que parte daquilo que eu faço na sua vida, em você. Serão abençoados. É a graça de Deus já anunciada ali. A graça de Deus prometida ao ser humano, a mim, a você, lá, tantos tempos atrás. Jesus Cristo é o filho de Abraão. Diz aqui. Isto é, Jesus Cristo tem tudo a ver com Abraão, a promessa feita lá. E o que Jesus Cristo vencer, esse bebê que nasce, diz Mateus, tem tudo a ver com Abraão e a promessa lá atrás, a história que Deus escreveu a partir de Abraão e que chega a nós como povo de Israel. E a promessa é que é para todos os povos. Aí já está a mensagem de Deus, da graça dele para todo ser humano. Deus não estava apenas criando uma nação, e Deus seria um Deus tribal, um Deus de uma etnia, um Deus dos judeus. Não, a formação do povo de Israel era apenas instrumental para abençoar todas as nações da terra. Isso então partindo de Abraão e chegando a Jesus Cristo. O Natal, na genealogia de Jesus, o seu Natal marca o cumprimento da promessa, essa bênção de Deus para todos. Por isso que eu e você hoje, aqui tantos séculos depois, tão longe lá onde Abraão estava, podemos celebrar a graça de Deus em nossas vidas. O seu Natal, na genealogia de Jesus, marca o cumprimento da promessa. Por isso, então, o seu Natal, na genealogia de Jesus, revela a misericórdia de Deus. Já falei, essa lista aqui que Mateus coloca é real e verdadeira. A Bíblia é real e verdadeira. Quando ela conta a história e os personagens são citados, ela não está fazendo historinha, não está querendo inventar para manipular, enganar. Ela conta a história dos homens e mulheres de forma nua e crua. Conta os seus bem-feitos e os seus mal-feitos. Se você estivesse escrevendo um livro para formar uma religião, você não ia contar os problemas. Você só ia contar que tudo foi ótimo e maravilhoso. Não é assim.
A Bíblia é muito verdadeira e real. Não foi escrita para manipular, para mostrar a ação de Deus. Então, quando nós lemos esta lista aqui, para não falar daqueles que Mateus não cita, como eu já disse, há aqui muita demonstração da imperfeição, do fracasso do ser humano, de como o ser humano falhou diante de Deus. Mas Deus os usou, eles fizeram parte da história da salvação, da redenção. Por quê? Porque essa história não é movida pela virtude, pelos méritos humanos. Se fosse assim, não daria em nada. A história da salvação é movido pela graça de Deus que opera em seres humanos, apesar do que eles são. Deus é quem garante essa história. Ele promete e Ele garante. A história toda que começa com Abraão não é uma história sobre eu e você ou outro ser humano e o seu poder e a sua perfeição e os seus méritos. Não, é uma história que exalta a misericórdia e a graça de Deus. É uma história maravilhosa para nós. E aí há alguns detalhes, ou pelo menos vamos dizer. Há muito mais do que se falar sobre tudo isso aqui, mas hoje, apenas destacando algumas coisas, há um aspecto aqui tremendo. Nessa genealogia que ele coloca aqui, são citadas 4 mulheres. Bem, nas genealogias dos judeus, como na antiguidade em geral, dificilmente entrava mulher. Se contava, se citava pais, homens. Mas aqui, Mateus faz questão de colocar 4 mulheres que existiram, são narradas no Velho Testamento. Tamar, Raabe, Ruth, Betseba. Quem são essas mulheres? Pelo menos, com certeza, 2, possivelmente as 4, não eram israelitas. 2 com certeza, nós sabemos isto. Tamar está lá em Gênesis capítulo 41. Nós temos Raabe no livro de Josué. Nós temos Ruth no livro de Ruth, no tempo dos juízes, aí por volta então de 1400 anos antes de Cristo. E temos Betseba nos dias de Davi, com quem Davi teve um caso de adultério. E Betseba era esposa de Urias, o Etita, isto é, Urias não era membro do povo de Deus, do povo de Israel, era um estrangeiro, povo vizinho lá, os Hititas. E como ela era esposa de um Hitita, possivelmente ela também não era, ou se era judia, casou com um estrangeiro que também não era aprovado, bem aceito no meio do povo de Israel. Ela não é citada pelo nome. É dito apenas esposa de Urias na genealogia, mas é Betseba, aquela que teve problema com Davi. Enfim, aí estão essas mulheres. Mulher não era citada na sociedade, nas genealogias seculares. Aliás, as genealogias daqueles dias eram preservadas com muito cuidado nos meios judaicos por diversas razões, econômicas, religiosas e outras razões. De novo, o historiador Josefos fala na genealogia dele, que havia então os registros. A primeira aqui, Tamar. Tamar seduziu o seu sogro. É narrado lá. Raabe vivia em Jericó. O livro de Josué narra a conquista de Jericó. Você já ouviu a história? Quando as muralhas ruíram. Bem, os espias entram em Jericó pelas muralhas para ver a situação. Os espias israelenses antes então do ataque. E eles são escondidos por Raabe, que tinha uma hospedaria lá. E é entendido no texto que a hospedaria era um lugar onde também prostitutas ficavam ali, onde os visitantes passavam. E tudo indica, então, ali também o texto, que Raabe era alguém que se envolvia com a prostituição, mas no contato com os espias israelenses, ela tem um entendimento de Deus, um encontro com Deus. Ruth
Quem é Ruth? Ruth não é israelita, é moabita, outro povo ali. Nos dias de Juízes, uma fome surge em Israel. E então esta família vai para a terra de Moabe. E o filho casa com Ruth. E vem a falecer. E Ruth acaba fazendo parte de uma família israelita, mas ela não era israelita, moabita. E Betseba, já citei, também tem uma mancha na sua história. Mas Mateus cita mulheres que não tinham um status daqueles dias, e cita mulheres todas com alguma dificuldade na sua história. O que é que ele está fazendo aqui? O que é que Deus fez na história quando essas mulheres fazem parte da história de Jesus Cristo, da genealogia dele? Já imaginou alguém lhe perguntar, me conta a sua genealogia? Bem, minha avó era assim, minha bisavó era assim, era tipo Tamar, minha bisavó era tipo Raabe. Você esconder isso, não conta para ninguém. Mateus põe no livro da história. Jesus tem essa genealogia. Há algumas verdades tremendas aqui. De novo, a graça e a misericórdia de Deus não era uma questão étnica. Extrapola Israel. Abraão recebeu a promessa: você será uma bênção para todos os povos. A história de Jesus não fica somente nos judeus, passa por outros povos, porque este é o projeto de Deus. E mais, a história que Deus escreve, que vai se cumprir em Jesus Cristo, na obra de Cristo, não é uma história sobre a virtude humana. Deus ama pecadores como eu e você, e na sua graça e misericórdia nos dá o privilégio de fazer parte da história da graça dele. Como fez com Tamar, como fez com Raabe, como fez com Ruth, como fez com Betseba. Se dependesse da perfeição humana para fazer parte da história de Deus, e Deus escrever uma história, primeiro, que ele não ia conseguir escrever. Segundo, eu e você ia ficar de fora se fosse possível escrever, não é verdade? Graça de Deus, a graça universal. E mais, aqui há um paradoxo. De um lado, Mateus traz essas mulheres, e quem faz estudar a vida delas encontra problemas na biografia delas. Por outro lado, Mateus dignifica as mulheres, colocando as mulheres na genealogia de Jesus. Sim, a mensagem da graça de Deus em Cristo é para todos. Deus age em todos, seja homem, seja mulher, e independente das nossas fraquezas, como Davi, como Tamar, etc. É a graça de Deus na sua vida. Genealogia de Jesus forma o seu Natal, ela revela a misericórdia de Deus. Nunca se esqueça que a história de Deus na sua vida, em Jesus Cristo, é toda sobre a graça e a misericórdia de Deus, e não sobre as suas virtudes e méritos. Toda vez que for entrar virtudes e méritos, é uma história humana, é o caminho das religiões no mundo. O Evangelho, Cristo, o Natal, é totalmente contrário a isto. E louvado seja Deus, porque é assim. Porque senão, quem chegaria lá? Quem chegaria lá? Genealogia maravilhosa, Natal maravilhoso. O que é que Deus tem para nós aqui nesse texto, então? Meu irmão, minha irmã, Deus tem todo o controle, governo e soberania. Lembre dessa verdade na sua vida. Ele tem o tempo dele para as coisas. O povo aguardou 400 anos de silêncio na expectativa do Messias, e chegou a hora. Porque não é a sua hora, não quer dizer que Deus não está no controle. Porque não é a hora que você quer, não quer dizer que Deus lhe esqueceu. O seu Deus tem a mão sobre todas as coisas. Descanse,
Nesse Natal, lembre-se disto. Cristo é uma prova disto. Escrevendo a igrejas da Galácia, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, então, capítulo 4, verso 4, diz, então, na plenitude dos tempos Cristo veio. Deus sabia a hora certa, o momento certo, como Ele sabe para a sua vida também. Maravilhoso olhar essa genealogia e saber que Deus tem o governo, 7, 7, 7, 7, e assim também em nossas vidas em Cristo. E mais, Deus cumpre a sua promessa. Ele cumpre em minha vida, cumpre na sua, como cumpriu na história. É um Deus que cumpre promessa. O que Ele prometeu em Abraão, Ele realizou e está realizando. Por isso que eu e você estamos aqui. Se Ele não realizasse, não estaríamos aqui. Lembre-se sempre que o seu Deus cumpre a promessa e o plano dele na sua vida. Lembre-se nesse Natal, olhar essa genealogia, de que é uma questão toda de graça e misericórdia. Isto é tudo garantido por Deus, e não por aquilo que você é e pode fazer. Sim, o chamado na graça nos desafia, nos chama para vivermos de uma forma adequada diante de Deus, segundo a vontade de Deus, sim, mas seja qual for nossa experiência aí, não é naquilo que nós fazemos com a vontade de Deus que tudo está baseado, é na graça de Deus, mesmo porque nós haveremos de algum momento não sermos aquilo que deveríamos ser. Se não for baseado na graça de Deus, tudo fica incerto. A história aqui, diz Mateus, nessa genealogia, é algo sobre a graça e a misericórdia de Deus, e não sobre heróis. Às vezes fala-se heróis da fé. Esse negócio de heróis é um negócio mais para o Walt Disney. Na Bíblia não tem muito herói, não. É gente meio igual a você. Se eles foram em algum momento, alguma coisa, foram por causa da graça de Deus sobre eles. E assim é na nossa vida também, louvado seja Deus por isso. Nessa genealogia, então, lembre-se que o Natal é sobre a graça de Deus na sua vida. E mais, lembre-se, nessa genealogia, pensando no Natal, é sobre um reino eterno. Um reino eterno. Prometido a Davi, plano de Deus, o cumprimento da promessa de Abraão, Jesus Cristo, o rei chegou, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. O trono dele não passará, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e é neste reino que eu habito, e é neste reino que pela graça você habita também, e se você não habita, que você venha habitar. Um reino que você adentra não pelos seus méritos, pela misericórdia, a graça de Deus, através da cruz de Jesus Cristo. Este que reina para sempre, vitorioso sobre a morte. E voltará em poder e glória. Todos os reinos da terra passarão, inclusive o seu reininho. Mas o reino de Cristo é o que será eternamente. É nesse reino que eu quero estar, nesse reino que certamente você quer estar. Jesus Cristo veio. Natal veio para graça e misericórdia e para nos alinhar com o reinado de Deus. Que Ele reine em meu coração, no seu coração hoje e para todo sempre. Vamos orar.